Vamos para a aula de fatorial, uma aula básica para você entender o que significa isso, como que a gente lê isso, como se escreve, quais os símbolos utilizados e algumas poucas aplicações dele na parte de permutação e operações. Vamos lá. Então, o fatorial, ele é o produto dos números inteiros positivos consecutivos de um número natural n, menores ou iguais a n. A notação do fatorial de um número n é n exclamação, né? Esse exclamação aí é o fatorial. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho 0 fatorial, que é igual a 1, isso aqui são algumas propriedades, e n fatorial. Esse n seria um valor qualquer. Sempre você vai pegar esse valor e multiplicar pelos consecutivos, né, descendentes, na ordem descendente. Então, n, n-1, n-2 e assim por diante. Por exemplo, se eu tenho 5 fatorial, eu vou ter 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 e para no 1, certo? Basicamente é isso. Vamos para alguns exemplos aqui, ó. Como se ler? Então, n fatorial ou fatorial de n. Tanto faz as duas. 1 fatorial ou fatorial de 1. 5 fatorial ou fatorial de 5, certo? Exemplos aqui, o 0 fatorial é 1, 1 fatorial é 1 também, 2 fatorial, 2 vezes 1, que é 2, 3 fatorial, 3, 2, 1, que é 6, 4 fatorial, 4, 3, 2, 1, que é 24, 5 fatorial, 120, 6 fatorial, 720, 7 fatorial e assim vai. Normalmente nós decoramos até o 6 fatorial, de tanto fazer os exercícios, né? A gente acaba decorando até o 6 fatorial. Daqui para baixo, normalmente a gente simplifica nas expressões que vão aparecendo. Mas por curiosidade, eu coloquei todos aqui até o 10 fatorial, certo? Basicamente, todos são multiplicações descendentes consecutivas. Vamos lá para alguns exercícios. Como que eu faço a adição de fatoriais, né? Fatorial de 2 mais fatorial de 5. Né? Você não pode simplesmente somar e falar que é 7 fatorial. Uma vez, ó, que 7 fatorial, ele dá 5.040. Vamos ver como que vai ficar. Você vai separadamente, ó. 2 fatorial, 2 vezes 1. 5 fatorial, 5, 4, 3, 2, 1. 2 vezes 1 é 2, isso aqui 120, 122, né? Deu bem diferente de 7 fatorial. Então, tem que fazer separadamente, tá? Não pode somar. Subtração, mesma coisa. Você tem 4 fatorial menos 3 fatorial. 4, 3, 2, 1, depois 3, 2, 1. A primeira parte dá 24, né? Ó, 4 vezes 3, 12, vezes 2, 24, menos 6, 18. Multiplicação, 3 fatorial vezes 1 fatorial. 3 vezes 2 vezes 1, 6 vezes 1 fatorial, que é 1. 6 vezes 1, 6. Poderia fazer esse caso aqui diretamente? Vamos ver daqui a pouquinho. Divisão. 4 fatorial dividido por 3 fatorial. Ó, nesses casos, é melhor você fazer como se fosse uma simplificação, que eu vou falar daqui a pouquinho também. Então, você monta o fatorial em cima, né? E embaixo, alguns valores vão se repetir, né? Porque ele é descendente de um número inteiro. E você pode simplesmente cortar, né? Ou dividir, que dá 1 também, da mesma coisa. Então, você poderia fazer até assim, ó. 4 fatorial vezes 4, desculpa, vezes 3 fatorial. E aqui embaixo ia ter outro 3 fatorial. Esses 3 fatoriais você poderia cortar diretamente sem fazer o 2 e 1 também, dá na mesma, certo? Na multiplicação, então, se você fizesse diretamente 3 fatorial vezes 1 fatorial, nesse caso aqui daria 3 fatorial, né? Que daria a mesma coisa. Agora vamos supor se fosse 2. 3 fatorial e 2 fatorial. 3 fatorial é 6 e o 2 fatorial é 2. 3 vezes 2 daria 6 fatorial. Então, não pode também, né? Tem que fazer tudo separadamente, assim como esse da divisão. E o último aqui, o caso que eu coloquei, a simplificação, né? Que também é uma divisão e é a maneira que a gente mais utiliza aí nos exercícios. Simplificação de fatorial é possível quando dividimos dois números fatoriais, né? Dessa forma, podemos cortar os termos iguais no numerador e no denominador. Veja na imagem. Então aqui, ó, 8 fatorial e 4 fatorial.
8, 7, 6, 5, 4, né? A partir daqui, ó, ele tá igualzinho à parte de baixo, porque aqui também começa no 4. 4, 3, 2, 1 e aqui 4, 3, 2, 1. Simplesmente você pode cortar todos. E como eu disse, você não precisa fazer todos os números. Você pode parar aqui, ó, no 4 fatorial, pode parar aqui mesmo e simplesmente corta os dois, certo? Vamos lá. Calcule o valor das frações abaixo. Então, nessa aqui já dá para ver, ó. 10 fatorial, 8 fatorial. Se eu abrir esse 10, vai ficar 10, 9, 8. O 8 fatorial eu vou cortar. Vai ficar só 10 vezes 9, né? Que vai dar 90. Olha lá, ó. 10 fatorial, 8 fatorial. 10, 9, para no 8 fatorial, que é o seu limitante aqui de baixo, né? Cortou, sobra só o 90. 10 vezes 9. B. 8 fatorial e 5 fatorial vezes 3 fatorial. Esse daqui, né, mesma ideia, não pode fazer de uma vez, tem que fazer em partes. 8 fatorial, 7, 6, 5 fatorial. Por que parou no 5? Você tem que parar, de preferência, no maior fatorial que você tem no denominador, para poder cortar a maior quantidade de números, né? Então, 5 fatorial aqui em cima, 5 fatorial embaixo, corta todo ele, sobra só 3 vezes 2, que vai dar 6. E aqui também dá para cortar esse 6, vai sobrar 8 vezes 7, 56. 4 vezes 4 vezes 4 fatorial, vários fatoriais. Abrindo todos eles, exceto o último, né? Ó, por quê? Porque o 7 fatorial acaba no 4 fatorial, né? 7, 6, 5, 4 fatorial. Você pode parar ele aqui e já cortar esse finalzinho aqui. A parte de cima tem um 3 vezes 2, que vai dar 6, também você pode cortar com esse 6, e vai sobrar só 7 e 5, né? Aqui ele tirou 1 também, né? Que 1 não vai fazer diferença na conta. E só fazer a conta aqui, né? Então já cortei o 6 com esse 3 e 2 de cima, sobrou 4, 3, 2, 4. Multiplicando isso vai dar 96 sobre 35. Então repara, ó, como tinha um fatorial embaixo só, ele deixou só um fatorial em cima, aqui no finalzinho, para poder cortar com esse de baixo, certo? E agora algumas aplicações de permutação aí. Então, o resultado do último sorteio da Mega Sena foram os números 4, 10, 26, 37, 47 e 57. 6 números. De quantas maneiras pode ter ocorrido essa sequência de resultados? Então, você pode embaralhar esses resultados aí. Vamos lá. Os números sorteados na Mega Sena formam uma sequência de 6 números, né? Para calcular as formas distintas que esse resultado pode ter sido sorteado, basta calcular 6 fatorial. Como assim, né? O 6 fatorial a gente sabe que vai dar 6, 5, 4, 3, 2, 1, e isso são 720. Agora, como que você entende isso? Pensa assim, ó, você tem 6 espaços para colocar esses 6 números aí. No primeiro espaço, quantos números você pode colocar? Qualquer um desses 6, certo? Então, por isso que a gente já coloca 6. Se você utilizou algum desses 6 números, vão sobrar 5 números para você usar no outro espaço, e assim por diante. Esse é o princípio multiplicativo, né? Então, ao invés de a gente fazer toda vez isso, você pode simplesmente colocar fatorial de 6 e acabar o exercício, que é 720, certo? Na palavra norte, quantos anagramas podem ser formados? Quantos começam com vogal? Anagrama são embaralhamentos, né? Como se você pegasse essas letras da palavra norte, N-O-R-T, e embaralhasse invertendo. Por exemplo, posso formar a palavra trone aqui, por exemplo, T-R-O-N-E. Seria um anagrama dessa palavra aqui, norte, né? Utilizando essas letras. Só que ele quer só as que começam com vogal. Então, primeiro vamos fazer todas, né? Todas as possíveis. Todas as possíveis é 5 fatorial, porque eu tenho 5 letras para a primeira opção, né? Pode ser N-O-R-T-E. Se eu utilizar alguma delas, vão sobrar 4. Utilizando alguma delas, sobra 3, sobra 2, sobra 1. Então, eu posso formar 120 no total. Só que ele quer as que começam somente com vogal. Que começa somente com vogal, eu tenho O e E, né? Só tenho 2 vogais, né? Então, você pode fazer de 2 maneiras isso aqui, ó. Simplesmente fixando uma vogal no começo. Então, ó, sabemos que fixando a primeira letra, se ela ser uma vogal, restam apenas 4 posições a serem permutadas. Então, você tem que considerar as 4 que estão trocando. Imagina que eu fixei o O aqui na frente, ó. As próximas 4 são as únicas que eu posso embaralhar. Então, eu tenho 4 fatorial. 4, 3, 2, 1 dá 24.
Só que isso é só para uma das letras, letra O, por exemplo. E se eu usar a letra E, eu vou ter mais 24, né? Que vão dar 48 aí. 42 vezes 24, 48. Então, dos 120, eu tenho 48 que começam com vogais. Outra maneira que você poderia fazer é simplesmente calcular em fração, né? 120 é o total, eu tenho 2/5 aqui com duas vogais, e aí também daria os 48, certo? E a gente conclui por aqui essa aula aí. Se tiverem dúvidas, podem postar nos comentários ou pelo Classroom também. Um abraço.